Boa noite a todos, a paz esteja com todos vocês, amém? Estamos iniciando mais um culto de louvor e adoração a Deus e para mim é uma grande honra estar aqui com vocês e ministrando essa palavra. Me sinto honrada e também é um grande compromisso, né? Estar aqui na direção, na condução deste momento tão maravilhoso, amém? Vamos orar? Senhor Deus maravilhoso, Pai eterno, nós nos colocamos na Tua presença, pedimos, Senhor Jesus, a Tua condução. Ministra, Senhor Jesus, aos nossos corações, que nossas mentes, Senhor, e nosso coração possa estar voltado para Ti, na Tua palavra, Senhor, que o Espírito Santo possa nos usar, que a Tua palavra possa permanecer em nossos corações de uma maneira especial. Fale conosco, Senhor. Fale conosco, em nome de Jesus, amém, amém. Glória a Deus, glória a Deus. Estava lendo a palavra, né, e meditando, e nesse final de ano, né, a gente vê tanta coisa acontecendo no mundo, e as pessoas fazem muitos planos, muitos projetos, mas eu não vou falar sobre isso não, tá bom? O tema que eu coloquei aqui é sobre a felicidade, né? Eu já até ministrei sobre esse assunto há algum tempo atrás, e o Senhor colocou no meu coração para estar falando novamente sobre esta palavra, amém? E eu coloquei aqui, o que é felicidade para você? Você é feliz, né? O que a Bíblia diz sobre a felicidade? E a Bíblia fala muita coisa, né? Mas não vai dar tempo para a gente ler tudo hoje, mas pelo menos um pouquinho a gente vai meditar, amém? E a gente vê, né, que o mundo, vivemos num mundo, uma época muito corriqueira, né, de tantos desafios, e o mundo diz, o que o mundo diz em relação à felicidade? O mundo retrata o quê? O que importa é ser feliz, né? Mas elas mesmas distorcem o significado. Para eles é um prazer momentâneo, não sabe como alcançá-la plenamente. O mundo é assim. Felicidade no dicionário quer dizer sensação real de satisfação plena, bem-estar, né? Estado de contentamento, de júbilo. E o mundo, a tendência dele é olhar para aquilo que é transitório, né? Nós sabemos disso. E algum tempo atrás, eu assisti a um filme secular, e esse filme abordou a busca de um psiquiatra procurando entender o significado de felicidade entre várias nações, do mundo, né? E também em culturas diferentes. Isso para que ele pudesse ajudar seus pacientes com mais propriedade e também a si próprio. Veja que neste mundo a preocupação das pessoas estarem ser feliz, né? E não há nada de errado nisso. É claro, né? Eu também quero ser feliz, todos nós queremos ser felizes, né? Mas o problema é que essa busca muitas vezes está direcionada em focos errados e passageiros. Muitos buscam a felicidade, em bens materiais, no dinheiro, em viagens, no sexo, na bebida, na busca do corpo perfeito, em um relacionamento, na visibilidade em redes sociais, por aí vai, né? E nós vemos na Bíblia Salomão. Salomão, ele buscou a felicidade na bebida, na riqueza, na fama, e viu que tudo era vaidade. Em Eclesiastes capítulo 2, de 1 ao 10, ele relata isso, né? Ele buscou o sentido da vida, vivendo num luxo sem igual. Se entregou aos prazeres descontrolados,
Ele procurou estímulos de vinho, construiu grandes casas, plantou jardins, adquiriu servos e rebanhos de gados e ovelhas, chamou artistas e amontoou muito ouro e prata, né? Tudo isso para alegrar o coração dele. Ele apresentou a si mesmo atendendo a todos os seus desejos sensuais e egoístas. E leia esse capítulo 2 de Eclesiastes, de 1 a 10, com mais detalhe em casa, tá bom? Aí na sua casa, amém? Diante de tudo isso, ele ainda não encontrou satisfação na vida. Interessante isso, né? E em Eclesiastes 2:11, eu vou ler essa passagem que diz assim: Então olhei eu para todas as obras que as minhas mãos haviam feito, como também para o trabalho que eu aplicara em fazê-las. E eis que tudo era vaidade e desejo vão, e proveito nenhum havia debaixo do sol. É interessante isso, né? Salomão percebeu que a vida vale a pena ser vivida, só pode ser encontrada no relacionamento com o Senhor, e que a vida que não está centrada em Deus, ela é fútil e ela é vazia. Ele experimentou todas as coisas do mundo que o mundo tem a oferecer e concluiu que a vida só tem sentido quando nosso coração está focado no Senhor. E isso é uma grande verdade. Todos nós que temos uma certa experiência na vida, quantas batalhas nós já passamos, né? Que nós vivenciamos. E eu creio que a igreja concorda com esta palavra, né? Somente o Senhor, Ele pode trazer a verdadeira felicidade para nós. E lendo essa passagem, eu lembrei, né, de uma conversa que eu tive com meu irmão Paulo lá no hospital, dia antes dele partir para o Senhor. Ele disse assim: você pode correr atrás de bens, adquirir muitos bens materiais, fama, sucesso, né? Glamour, mas isso não traz felicidade. Só Deus, o Senhor, que nos traz a paz, a alegria plena de viver. Olha, isso é uma grande verdade, né? Que nós possamos aplicá-la em nossas vidas, em nossos corações. Quem conheceu o meu irmão viu que o Senhor estava tratando sobre isso com ele naquele hospital. E também comigo, porque o Senhor falou muito comigo também, sabe? E continua ministrando sobre isso. Creio que o Senhor trabalha em nosso favor, irmãos, quando obedecemos a Ele. Sim, isso é verdade. O Senhor trabalha, o Senhor cuida dos seus, né? Vamos exaltá-lo, vamos glorificá-lo todos os dias da nossa vida. Amém? Né? Uma passagem interessante também que fala sobre a felicidade é os Salmos, capítulo 1, de 1 a 6, né? Aqui no... Deixei aqui aberto para fazer leitura com vocês. Diz assim: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha. E tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha, que o vento dispersa.
Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Amém? Conhecer a verdade, conhecer e fazer a vontade de Deus é muito importante. É a essência da sabedoria de ser feliz. Você quer ser feliz? Eu creio que sim. Então, vamos fazer a vontade, né? Praticar aquilo que Deus quer para nossas vidas. Amém? A felicidade e a bem-aventurança acompanham aqueles que deleita e medita todos os dias na palavra do Senhor. Esse é o grande segredo. Este é o grande segredo. Felicidade não é fruto do acaso. Não, não é. Mas é um resultado de escolhas. Se eu quero ser feliz, eu preciso direcionar a minha mente, direcionar o meu coração, a minha mente para as coisas que me edificam, né? Que realmente traz uma felicidade duradoura, uma felicidade que vai seguir toda a minha vida, né? Então nós lemos aqui no versículo 1 que é preciso dizer não para se proteger contra as influências deste mundo e usufruir da felicidade plena que só o Senhor pode dar. Então, o salmista começa aqui com 3 nãos, né? Esses nãos é um caminho para o afastamento progressivo do mal. Eu preciso dizer não. Não para quê? Não anda no conselho dos ímpios. Então, eu preciso saber lidar com isso. Não adotar a forma de pensar deste mundo. Não se detém no caminho dos pecadores. Eu preciso dizer não ao pecado. O pecado, ele nos persegue. E eu preciso dizer não todos os dias, todas as manhãs para ele, né? Para o pecado. Eu não posso normalizar o pecado na minha vida. Então, não para ele, né? Não se assenta na roda dos escarnecedores. Eu preciso me blindar, né? A gente vive em sociedade e a luz de Cristo precisa ser vista no meio dessa sociedade. Mas eu não preciso participar em grupos que faz zombaria, que rejeita Deus, que fazem piadas, né, do meio cristão, que que levam a palavra de Deus, né, que tiram sarro da gente, que não aceitam o que a Bíblia ensina. Então, eu preciso não participar desse meio. Já aconteceu várias vezes comigo em que eu estava em grupos de colegas de trabalho e quando começavam as zombarias, as piadinhas, né, em relação ao povo de Deus, eu saía de fininho, deixava a minha palavra, falava com amor, com atenção, o que eu concordava, o que não concordava, mas às vezes é necessário eu sair daquele meio. Então, são 3 nãos que o salmista está dizendo aqui. Não ao conselho dos ímpios, não aos caminhos dos pecadores, dos escarnecedores. Amém? Então, a aplicação para nossas vidas aqui é que a infelicidade começa quando a gente absorve os valores
que nos afastam de Deus. Amém? Então eu preciso me policiar, eu preciso ter cuidado para proteger a minha felicidade. A minha felicidade vale muito, né? E o que é a felicidade para você? O que é a felicidade? Aqui no versículo 2, né? O salmista diz: Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. A verdadeira felicidade, ela está ligada ao prazer em Deus, né? Não apenas no dever, ao dever, mas o prazer em Deus, ao levantar, ao acordar, ao levantar, glorificar a Deus o tempo todo, né? Porque o Senhor é o Deus eterno das nossas vidas. Então, eu preciso exaltá-lo todo momento, glorificar, exaltar, buscá-lo em todos os momentos. Essa é uma vivência, a verdadeira felicidade, essa vivência, esse, esse, essa intimidade com Deus todos os dias faz toda a diferença de quem é feliz com Jesus, né? A pessoa, ela cresce com meditação constante, ela reflete no que a Bíblia diz e aprende, traz o aprendizado para ela, né? Ela rumina a palavra, ela busca aquilo que Deus tem para nos ensinar, né? Os nãos de Deus, os sims de Deus, e nós caminhando assim, de fé em fé, buscando aquilo que realmente o Senhor quer para nós. Então, quem é obediente, constante e faz a vontade de Deus, né, aprende a ser feliz. É feliz, porque o Senhor, Ele nos traz essa felicidade, né? Ele nos proporciona isso, desde que nós buscamos a Ele de todo o coração, com coração alegre, com coração feliz. O Senhor nos ensina quando nós confiamos em Sua palavra, né? E o resultado da felicidade está no versículo 3. Ele é como árvore plantada junto a ribeiros de águas. É a característica do homem feliz, né? Ele é plantado, ou seja, possui uma estabilidade espiritual, né? Ele, ele é bênção no lar, ele é bênção no trabalho, ele é bênção aonde ele for, porque ele foi plantado, né? Você foi plantada para ser bênção. Você foi plantada junto às águas, uma fonte constante de vida. Você tem essa fonte constante de vida que é o Senhor, o Deus maravilhoso que criou os céus e a terra. Nele a fonte de vida. E nós temos essa fonte de vida a partir do momento que nós estamos ligados com Jesus, né? A palavra de Deus diz que o Senhor, o Deus, Jesus disse: Eu sou a videira verdadeira e nós somos lavadores. Aquele que está ligado com Jesus caminha aos passos firmes com Ele, tem a alegria completa do Senhor e vai ser bênção aonde caminhar, né? Vai dar o fruto no tempo certo, a produtividade vai ser equilibrada, né? E as folhas não vai murchar. Por quê? Porque nós somos perseverantes. Aqueles que caminham com Jesus, mesmo diante das lutas da vida, mesmo diante das dificuldades, ele persevera na crise, ele não desanima. Pode sentir até abalado, né? Um pouquinho abalado, mas o Senhor, por meio da leitura da palavra, o Senhor nos sustenta, o Senhor nos dá ânimo, o Senhor nos dá alegria e nos dá o escape. Então, a felicidade que estamos falando aqui é essa, né? Não é a ausência de problemas, mas é uma vida sustentada por Deus. Amém?
Eu creio que você tem essa vida sustentada por Deus, né, irmãos? Nós temos uma árvore plantada junto a ribeiros de águas. Ela é nutrida, tem a vida abundante. É uma árvore que tem acesso constante à água, não importa o clima, que dá seu fruto no tempo certo. A pessoa justa produzirá bons resultados e bênção na hora certa, não se apressando, né? Nem fazendo coisas erradas, nem murchando. As folhas não cairão, simboliza vitalidade contínua, frescor, beleza, que não se perde mesmo em tempos difíceis, como nós já falamos, e tudo quando fizer prosperará. É a promessa do sucesso da vida, né? De bem-estar em todas as áreas, a quem dedica a palavra de Deus. Então, irmãos, você foi plantado junto a ribeiros de águas, que dará o fruto no tempo certo e cujas as folhas não murcham. Se sente honrado, viu? Nós somos cartas vivas do Senhor e o nosso testemunho tem que ser forte, precisa ser forte para que outras vidas aceitem o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador. Aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, o mundo precisa ver, né? Há muitas pessoas sedentas que estão precisando do Evangelho vivo, poderoso, da felicidade que é permanente. Aqui no versículo 4 é um contraste, né? A ilusão da felicidade, a ilusão da felicidade. Os ímpios são comparados à palha. A palha, qual a ideia que ela nos dá? Ela nos dá a ideia de que instabilidade, vazio, falta de propósito. Então, como a palha que o vento dispersa. A palha é leve, sem valor, ela é inútil e sem substância. O ímpio pode até prosperar temporariamente, mas a sua vida é inconstante, né? Sem fundamento e rapidamente destruída ou esquecida, não deixando legado algum. Então, não permanecem nem diante de Deus, nem na eternidade. E a felicidade sem Deus, ela é temporária e ela é frágil. É um alerta para todos nós, né? E o destino final dos dois caminhos, que é o versículo 6, diz assim: porque o Senhor conhece os caminhos dos justos, né? O Senhor conhece o caminho daquele que foi justificado. Nós somos justificados por nosso Jesus na cruz do Calvário. Então, nós somos justos, né? Aquele que conhece a tua palavra. Deus conhece, irmãos. Deus conhece a tua luta, Deus conhece a tua estrutura, a nossa estrutura. Ele cuida de cada detalhe da nossa vida. Não há nada aquele que passa ao seu desconhecimento. Ele acompanha tudo, o caminho do justo, né? Então, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, Ele conhece, Ele sabe o que se passa no meu coração. Não é um conhecimento apenas intelectual, mas um relacionamento íntimo e de cuidado. O Senhor conhece no nosso interior, né? E Ele cuida. Deus está envolvido na vida do justo, amém? Protegendo e suprindo todas as suas necessidades. Então, o Senhor, verdadeiramente, Ele não desampara os seus. Ele é misericordioso. Quantas vezes nós erramos, quantas vezes nós pecamos, e o Senhor está lá, com os braços abertos para nos socorrer, né? Para nos resgatar do pecado. Então, abra o seu coração para Ele, né? Fala, Senhor, eu quero essa felicidade sempre
no meu coração, na minha vida. Eu quero isso para mim. O Senhor cuida de ti, com certeza. O caminho dos justos, né? O caminho garantido significa que Deus aprova, preserva e garante o destino do justo, que é comparado a uma árvore frutífera, né? Então, o nosso caminho é sempre cuidado pelo Senhor. O Senhor vai tirar tudo aquilo que atrapalha, tudo aquilo que está no meio, que vai servir como pedra de tropeço. O Senhor vai liberando, o Senhor vai aplanando nossos caminhos. Então, se eu tenho um projeto de vida, né, para este ano de 2026, relata no papel, como já foi mencionado na nossa igreja, e lute para que, né, no Senhor, esse projeto caminhe para frente. E o Senhor, com certeza, Ele vai te orientando, ensinando, fazer o que é melhor, né? Porque o Senhor sabe qual é o melhor para as nossas vidas. E o Senhor vai tirando do nosso meio, vai tirando do caminho tudo aquilo que não serve, tudo aquilo que atrapalha, né? Em busca da felicidade contínua. Amém? O Senhor, o caminho dos ímpios perece, mas o caminho dos ímpios, o caminho dos ímpios perecerá. É o destino final. O caminho dos ímpios é o oposto de meditar na lei de Deus. Leva à ruína, à destruição. E é uma grande verdade, não importando sua aparente prosperidade terrena. Então, às vezes nós olhamos, né? Olhamos para um ímpio que está prosperando, dá a entender, às vezes, que como ele faz tantas coisas erradas, né? Diante de Deus, diante dos homens, e tudo prospera na vida dele. Mas a gente já leu na palavra, a palavra de Deus diz em Salmos que tudo isso que o ímpio faz é passageiro, né? E que o destino final dele vai perecerá, não vai vingar nada. Então, que o nosso foco, nosso olhar precisa estar voltado para o Senhor, naquilo que o Senhor tem para nós. O que Ele faz é eterno, o que Ele faz é verdadeiro, e é isso que nós devemos crer, né? O caminho dos ímpios perecerá. O contraste com a prosperidade. Assim como a moinha que o vento espalha, os ímpios não subsistirão no juízo. Seu fim é a perdição, um fogo que não se apaga. Diferentemente do trigo dos justos que é guardado. Então tudo será destruído, né? A felicidade verdadeira, ela está ligada ao relacionamento com Deus, não apenas nas circunstâncias. Que nós possamos gravar isso em nosso coração, né? Então, a nossa felicidade verdadeira está ligada com relacionamento com Deus, não nas circunstâncias da nossa vida, né? Então aqui no Salmos 1, ele ensina que a felicidade é fazer escolhas, né? Escolher bem as nossas influências, amar a palavra de Deus, viver enraizado com Deus, caminhar com um propósito eterno. Felicidade não é fazer o que se quer, mas viver com Deus, como Deus ensina, né? É viver de acordo com a palavra de Deus, aquilo que Ele nos ensina. A Bíblia, ela é uma bússola, lá diz tudo que nós devemos fazer em todas as circunstâncias da nossa vida, em todas, relacionamento conjugal, na criação dos filhos, como nós devemos agir, com a família. A Bíblia relata sobre finanças, tanta coisa, tudo está lá. Basta ler, né, irmãos? Nós devemos ler. E Salomão foi um homem
como nós comentamos no começo, foi o homem mais rico de sua geração, um rei respeitado. Ele tinha muita fama, poder, bênçãos, ou seja, tinha bens materiais, mulheres, por aí vai. E se perdeu no caminhar da vida, quando procurou a felicidade onde não existia, né? E quantos homens hoje que no caminhar da vida a gente vê, né, que caiu, distanciou do Senhor, né? E a palavra de Deus diz: quem está de pé, cuide para que não caia. E é uma lição para a gente. Não estou apontando o dedo para ninguém, mas é uma lição para mim, é uma lição para todos nós. No final da sua vida, Salomão chegou à conclusão de que só o temor do Senhor dá sentido à vida. E realmente é Deus que nos ajuda, é Deus que nos vivifica, é Deus que nos fortalece a cada dia, a cada manhã. É o Senhor, é o Senhor. Desde a minha juventude, quando eu conheci a palavra, o Senhor tem ministrado isso no meu coração, sabe? O Senhor me livrou de tanto mal, de tantos acidentes, me livrou de tantos momentos difíceis na vida, né? E me traz tanta alegria, tanta paz, e eu sou grata a isso, né? E eu peço diariamente que eu possa continuar com Jesus sempre. E a vida com um propósito, né? A vida centrada em Deus é uma vida com propósito, significado. Salomão, ele nos ensina o quê? Que devemos buscar a Deus, encontrar a verdadeira alegria, a felicidade no Senhor, apenas em Deus, né? Ele nos lembra que a vida é curta e nós devemos aproveitar esses momentos para fazer o que Deus quer, né? Fazer a vontade do Senhor em nossas vidas todos os dias. Que possamos aprender, né, com a sabedoria de Salomão, e que nós possamos centrar nossas vidas em Deus, né? Encontrar a verdadeira satisfação, a verdadeira felicidade, a verdadeira alegria no Senhor, em Deus, no Deus Todo-Poderoso. Crer em suas promessas, crer que Ele vai cuidar de tudo, que Ele pode tirar toda essa ansiedade que está em nosso coração, né? Que Ele vai direcionar nossos passos, porque Ele conhece a nossa estrutura e Ele cuida dos seus. Então, irmãos, o que eu posso dizer para este ano aqui, né? Que está iniciando 2026? Coloque a sua vida no altar, todos os seus planos, todos os seus projetos, tudo que você fizer, coloque no altar, para que Deus possa fazer o melhor. Ele está fazendo o melhor todos os dias na tua vida e na minha vida também, que Ele possa fazer isso todos os dias, né? E então eu peço que, assim como o Senhor falou no meu coração, desacelera, Marlene. Eu falo para você também, desacelera, né? Desacelera, para de correr de um lado para o outro, porque a verdadeira felicidade, ela está em Deus, somente nele. Que você seja muito feliz neste ano, com Jesus, juntamente com seus familiares e amigos. Amém? Que o Senhor te abençoe, te proteja, te guarda e que Ele continue ministrando em seus corações. Que Deus abençoe vocês. Amém? Vamos orar?
Senhor Deus maravilhoso, a sua palavra foi ministrada, ó Pai. Eu peço a Ti, Senhor, que tudo aqui que foi ministrado, que nós possamos refletir, que nós possamos, Senhor Jesus, pensar, analisar e entender que a verdadeira felicidade é a felicidade eterna que nós estamos precisando. E esta felicidade eterna está em Ti, Senhor. O Senhor, Deus verdadeiro, o Senhor que cura, que salva, que batiza, que está aí presente em todos os momentos. Abençoa, Senhor Jesus, a nossa casa, abençoa, Senhor Jesus, nossos familiares, nossos amigos, abençoa, Senhor Jesus, a nossa igreja, abençoa, Senhor Jesus, o nosso povo, abençoa, Senhor Jesus, este mundo, Senhor Jesus, que tanto precisa de Ti, ó Pai. Acompanhe cada um, Senhor, que nós possamos ter uma semana abençoada, que nós possamos ser felizes em Ti. Em nome de Jesus, amém, amém. Glória a Deus, louvado e exaltado seja o Teu nome, Senhor. Glória a Deus. Obrigada.